Hello my friends, we are here to study about modals, the verb modal, or the modal verbs. Estamos aqui hoje para nossa aula de inglês sobre os verbos modais. Primeiro com a partezinha do vídeo do livro, depois com as devidas explicações e alguns outros exemplos que possamos utilizar com esse tipo de verbo. Ok, so let's start now with the video. Vamos iniciar com o vídeo. He can swim. They must be tired. He should sleep. She must not smoke here. He may arrive on time. I need to eat more vegetables. Ok, então a primeira particularidade é que todas as frases foram feitas no presente. E o livro de vocês ele traz uns exemplos também dos modais, além de no presente, no passado e as ideias e outros exemplos. Certo? Então vamos agora com as traduções das frases, explicando que os modais eles vão ser usados sem a partícula to antes dele, não precisa. Vai ser sempre o nome do verbo, o verbo modal normal. E ele dá sempre uma ideia, cada um que a gente colocar, a gente vai dizer qual é a ideia que ele traz na frase. So, let's go. Vamos lá. Modals. The first example is he can swim. Observe que o verbo modal can está no presente. Se fosse no passado seria could. He could swim. Nesse caso ele está dando a ideia de capacidade, que ele sabe nadar, ele pode nadar. Então, he can swim. Se fosse passado, he could swim, ele poderia nadar. Ok? Next situation is about two boys. Então não pode mais ser he, vai ter que ser they. Sujeito é plural. They must be tired. They must be tired. Então aqui dá a ideia de uma dedução, né? Porque já que eles correram, eles devem estar cansados. They must be tired. Aqui é a ideia de dever. Esse verbo modal tem a ideia de dever. Deve. Como foi explicado, não usa a partícula to depois do verbo modal, antes do verbo principal. Próximo exemplo vai trazer o verbo modal should. He should sleep. Normalmente esse verbo é usado com a ideia de necessidade ou de conselho. Nesse caso está como um conselho, dá para seguir os dois, né? Olha, dá o conselho, you should sleep, você deve dormir. Ou a necessidade, I should sleep, eu deveria dormir. Ok? Então, observe que mesmo mudando o sujeito, o verbo modal ele não vai alterar. Próximo. Next situation. Vai usar um modal na negativa. Os modais na negativa eles vão acrescentar apenas a palavra not, ou ele pode ser contraído com o próprio modal. Poderia ser she mustn't. Né? Se fosse can, she can't. Se fosse should, shouldn't. E assim por diante. She must not smoke here. Ela não deve, ou não deveria, ela não deve fumar aqui. Então dá uma ideia de proibição quando tiver o must not.
Uma coisa que não deve ser feita. Next situation, he may arrive on time. Né? He may arrive on time. Ele pode chegar na hora, ele pode chegar a tempo. Aqui a ideia de possibilidade. O verbo may dando a ideia de possibilidade. Possivelmente essa pessoa chegará a tempo. Se fosse no passado, he might. Né? M-I-G-H-T. Também esse verbo may ele pode ser trocado pelo verbo can quando você quiser dar permissão. E ele tem como a gente pode falar, ele pode ser usado de forma mais educada, maneira mais formal de se falar. Alright? E ele chegou a tempo na carreirinha. Next situation. Nós temos o verbo need. O verbo need ele não é considerado realmente um verbo modal, mas ele tem situações que pode ser. Tá? Então ele é o verbo de ligação da frase. Com o verbo need a gente precisa da partícula to. Com os outros verbos modais, não. I need to eat more vegetables. I need to eat. Eu preciso comer mais vegetais. Então é uma necessidade de se falar. Quando você falar de necessidade, não quiser usar, por exemplo, must ou should, você vai usar need to. Nesse caso, o need to. Aí também temos o ought to, que não está nos exemplos, que é o outro modal que vai ser usado com to. Ok? Esses são os exemplos de hoje. Só relembrando. Modal can, passado, could. Capacidade, ideia de capacidade, permissão e habilidade. Must, para usar no passado, normalmente a gente vai usar o verbo had, e vai dar a ideia de obrigação ou dedução. O verbo modal should, ele é escrito normalmente no passado com a ideia de poderia, deveria. Também tem could, para poderia. Também dando a ideia de necessidade. Must not, quando for no passado had not, a ideia de proibição. May, passado might, sendo possibilidade formal ou permissão. E o verbo need, que vai ser a ideia de necessidade, é o único que vai ter o passado acrescido de ed, é needed. Alright? Então aí estão os exemplos dos verbos modais. E comecem a praticar na negativa e na interrogativa. Lembrando que na negativa a gente acrescenta o not. Né? Por exemplo, must not. Cadê a moça do cigarro? O must not na negativa. Mas quando for fazer as perguntas, o verbo modal ele vem antes do sujeito. Ó. He may arrive on time. Se quiser fazer a pergunta, vai falar me. O may vem para frente do he. May he arrive on time? Ok? Então os verbos modais eles agem como verbo de ligação. Não precisa de verbo auxiliar. Alright? See you for today. Isso é tudo por hoje. I wait that you understood. Espero que tenham entendido. Bye bye.